A Fundação Fé e Cooperação foi uma das organizações não governamentais para o desenvolvimento que marcaram presença em Sevilha, onde decorreu no início deste mês a 4ª Conferência da ONU sobre o financiamento do desenvolvimento. Pedro Neto é gestor de projetos da Fundação Fé e Cooperação e preparou esta participação também nesta cimeira em Sevilha. A esta distância, sei que havia expectativas e a necessidade urgente de reativar, ao fim e ao cabo, este fluxo do financiamento internacional aos projetos que estão no terreno, até por uma questão de cumprimento de metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A esta já distância desta cimeira, foi positivo o balanço final? Muito boa tarde. Foi positivo. Nós podemos sempre ver aquilo que é pior, aquilo que é melhor e ajustar a nossa perspectiva. E a nossa perspectiva é de esperança, sobretudo, e porque desta cimeira foi acordada a montagem de uma plataforma de ação para que é a Plataforma de Ação de Sevilha, para implementar aquilo que tem que ser implementado para que o financiamento ao desenvolvimento possa crescer, não para aquilo que era nos seus melhores tempos, porque ainda assim era insuficiente, mas para aquilo que são os compromissos anteriores e que foram sempre reafirmados de que cada Estado possa investir 0,7% do seu rendimento nacional bruto para aquilo que é o financiamento para o desenvolvimento. E repare que estes 0,7% do rendimento nacional bruto são muito menos do que os 5% do PIB que os países estão agora a investir para o armamento. E há que relevar que o PIB é um valor muito maior do que aquilo que é o rendimento nacional bruto, portanto 0,7% de RNB para 5% de PIB é uma medida muito inferior. Aquilo que nós verificamos foi que a esmagadora maioria dos países reconhecem que há falta de investimento no financiamento para o desenvolvimento. Aliás, os números e as percentagens têm diminuído recentemente. Esta é uma tendência de que está a reduzir. Tendência essa que é marcada pela catástrofe que Donald Trump fez ao encerrar a USAID, que era a maior agência de ajuda humanitária do mundo. Aliás, os Estados Unidos já não participaram nesta cimeira. Sim, não participaram sequer. Ainda assim, teve um efeito paradoxal, porque muitos outros países chegaram-se à frente para colmatar estas deficiências que a falta de ajuda humanitária dos Estados Unidos, que era de longe a que mais contribuía pelo mundo fora e que deixou de contribuir, pondo em risco a vida de 14 milhões de pessoas numa projeção que é feita até 2030. Há também o consenso da necessidade de um sistema económico diferente, nomeadamente no que toca a honrar as dívidas externas dos países, não é? Que, ao fim e ao cabo, limitam completamente dos países em desenvolvimento e onde é necessário canalizar também estes apoios, o facto deles próprios investirem no seu próprio desenvolvimento. Claro. O peso da dívida pública de muitos destes países em desenvolvimento, do sul global, aquilo que pagam em juros não é empréstimo, devolver o empréstimo, é só em juros, é um número muito superior àquilo que recebem até para a ajuda ao financiamento para o desenvolvimento. Aquilo que propusemos e que se referiu, mas muito pouco, foi essa questão da dívida e desta conferência não surgiu nenhum efeito sobre a questão da dívida. E nós defendemos que esta dívida possa ser renegociada, em alguns casos até perdoada, desde que, e essa é a condição, de que este dinheiro possa ser para o financiamento, para o desenvolvimento do próprio país e para a ajuda ao desenvolvimento do próprio país. E essa é uma questão que temos que ver, e voltando atrás, é que há países
que estão a ocupar o lugar dos Estados Unidos na ajuda ao financiamento e estão a fazê-lo sem condicionalismos. Isto é, a Rússia, a China emprestam e dão dinheiro sem condições. E isso pode ser um problema, porque a ajuda pública ao desenvolvimento tem que ter condições. Esse dinheiro tem que ser aplicado no desenvolvimento. Tem que haver escrutínio também, porque muitas vezes assistimos a alguns países que estão nesta linha da frente da necessidade de auxílio, mas depois onde se registra, digamos, pouca maturidade democrática, com governos, enfim, ainda autoritários, onde não há ainda uma proximidade ou uma relação com as suas populações, e isso importa também ter um escrutínio internacional. Sim, essa é uma das muitas medidas e condições que a ajuda pública ao desenvolvimento deve fazer. Aliás, o reforço da democracia é também uma questão importante para o desenvolvimento e é em todos os projetos, desde a educação, a saúde, a capacitação, a infraestruturas. Um dos efeitos secundários que vai ter é, claro, o fortalecimento das pessoas, o fortalecimento da própria democracia. Esta participação, a Fundação Fé e Cooperação participou nesta cimeira, também numa parceria com o Instituto Marquês de Valflor. Fazem esta leitura que, ao fim e ao cabo, partilhamos, temos estado aqui a partilhar, mas, de alguma forma, está em causa ou prevêem que haja reforço após este encontro dos projetos que têm no terreno, e são alguns, nomeadamente em países de língua oficial portuguesa? Sim, claro. Sim, a FEC e o IMVF foram inseridos na delegação da Plataforma Portuguesa dos ONGDs. Essa é a esperança. E a criação da Plataforma de Ação de Sevilha deu-nos a esperança de que este possa ser um lugar de desenvolvimento e de concretização de ideias e de projetos e de planos para fortalecer a ajuda pública ao desenvolvimento. Aquilo que nós queremos ver é que também, numa altura em que há tanta polarização, os governos autoritários a crescerem em número, é que também esta ajuda pública ao desenvolvimento possa também ser um investimento que é feito para prevenir a radicalização, para prevenir que mais mortes aconteçam, porque, em última análise, e com uma visão, e isto agora falando para os céticos e para os pragmáticos que só veem números e contas à frente, este dinheiro investido na ajuda pública ao desenvolvimento pode também vir a criar mercados futuros de comunidades mais saudáveis e com maior capacidade financeira. E, portanto, este equilíbrio, por essa perspectiva mais pragmática, também pode fortalecer, interessante para todos, em termos de fortalecimento da economia. Claro. Continuamos a acompanhar, e nós na Agência Eclésia também, e com a Fundação Fé e Cooperação, a aplicação e o evoluir, ao fim e ao cabo, destes fluxos de financiamento que são, obviamente, essenciais, não apenas para o desenvolvimento de alguns, mas também para a estabilidade global do mundo que habitamos. Muito obrigado por esta partilha. Obrigado eu.